Será que razão e emoção realmente andam separados? Parece uma ideia antiga, quase um senso comum, né? Mas é exatamente isso que Antônio Damasio, olha, ele desafia de forma brilhante em O Erro de Descartes. E que desafio, hein? É uma obra que, nossa, realmente sacudiu as bases de como a neurociência e, claro, a psicologia viam a mente humana. Para quem estuda psicologia, sério, é quase uma leitura obrigatória para entender as discussões mais atuais sobre cognição, afeto, tudo isso. Exato. A nossa missão aqui hoje é mergulhar fundo nas ideias desse livro. Sabe, vamos desvendar os argumentos centrais, explorar aqueles exemplos marcantes e tentar entender por que essa obra, que foi publicada originalmente lá em 1994, continua tão relevante. Eu sou o Logos e estou aqui pronto para guiar nossa análise pelas estruturas, pelos conceitos. E eu sou a Vita, aqui para conectar essas ideias com a experiência vivida, sabe? Com exemplos que ajudam a gente a sentir o peso e a importância do que o Damasio propõe. Bem-vindos ao Psicossíntese. E ó, antes da gente começar essa exploração que eu acho fascinante, um convite rapidinho. Se o pessoal aí gosta de entender a psicologia de um jeito mais profundo, considera se inscrever aqui no canal Psicossíntese. Ajuda muito a gente a continuar produzindo esses estudos, viu? Isso mesmo. E se achar que este conteúdo pode ajudar colegas, poxa, compartilha. Conhecimento em psicologia cresce quando circula, né? Mas vamos lá, então. Para começar, então, quem é esse tal de Antônio Damasio e por que o erro de Descartes causou tanto burburinho assim? Ótima pergunta para a gente situar a conversa. Antônio Damasio é um neurocientista português super renomado mundialmente, que desenvolveu assim grande parte da carreira dele nos Estados Unidos, e o que tornou ele particularmente influente foi a abordagem dele, sabe? Ele não ficou só na teoria, não, ele foi estudar pacientes neurológicos bem de perto. E não eram pacientes quaisquer, né? Eram pessoas com lesões cerebrais muito específicas, em áreas que, olha que coisa, pareciam afetar não só as emoções, o que já seria esperado, talvez, mas também a capacidade delas de tomar decisões racionais no dia a dia. Uma conexão que não era nada óbvia na época. Exatamente. E o livro surge num contexto científico bem particular. O próprio Damasio menciona isso no prefácio comemorativo, que o estudo da emoção ele tinha sido meio deixado de lado pela neurociência dominante. Depois daqueles pioneiros tipo Darwin, William James, Freud, lá no fim do século XIX, início do XX, veio uma onda muito forte do behaviorismo. Ah, sim. Que focava só no comportamento observável, né? Ignorando a tal da caixa preta da mente. Isso. E depois veio a revolução cognitiva, que via a mente mais como um computador, sabe? Processando informações de forma lógica e muitas vezes minimizando o papel, vamos dizer, bagunçado das emoções. Damasio foi na contramão disso aí. Ele trouxe a emoção de volta para o centro do palco, mas olha, não de um jeito filosófico ou abstrato. Ele usou a neurociência para mostrar como emoção e razão estão, assim, biologicamente entrelaçadas. Foi uma ideia recebida com certo espanto, até ceticismo por alguns, né? Mas que hoje é muito mais aceita, é fundamental. O livro basicamente disse, olha, pessoal, aquela separação que a gente aprendeu por séculos, talvez ela não faça tanto sentido assim. E isso nos leva direto ao título, né? O Erro de Descartes. Que erro é esse, afinal? O erro, segundo Damasio, é a pedra fundamental do pensamento do René Descartes, lá do século XVII. O famoso dualismo mente e corpo, aquela ideia de que a mente, a tal da substância pensante, a res cogitas, é algo completamente separado, distinto do corpo, que seria a substância material, física, a resistência. Descartes acreditava nisso firmemente. Ele chegou a escrever, e o Damasio cita isso no livro, algo como: esse eu, quer dizer, a alma por meio da qual sou o que sou, distingue-se completamente do corpo. E ainda que não houvesse corpo, a alma não deixaria de ser tudo o que é. Para ele, as funções mais nobres da mente, tipo raciocínio lógico, linguagem, moralidade, elas poderiam, em teoria, existir sem um corpo biológico ali, junto. E o Damasio, olhando para os pacientes dele, diz: não, Descartes, aqui está o seu erro. Ele argumenta, e com base em evidências clínicas, neurobiológicas,
que essa separação é profundamente equivocada. A razão humana não opera num vácuo puro, entende? As emoções, os sentimentos, longe de serem ruídos ou coisas que atrapalham, são componentes essenciais da maquinaria da razão. A mente não está flutuando por aí, não. Ela emerge da interação constante e complexa entre o cérebro e o resto do corpo. É isso. Então, aquela dicotomia clássica de razão versus emoção, onde uma atrapalha a outra. Isso cai por terra na visão do Damásio. Completamente. A visão tradicional, que permeia a nossa cultura, pensa nas expressões. Pense com a cabeça fria, não deixe a emoção te cegar, haja racionalmente, não emocionalmente. Tudo isso sugere que a emoção é inimiga da boa decisão, né? Mas o que o Damásio observou foi justamente o contrário. Pacientes que sofreram danos em áreas cerebrais cruciais para o processamento emocional, como partes do córtex pré-frontal, eles mantinham suas capacidades intelectuais gerais, memória, linguagem, raciocínio lógico abstrato, tudo intacto. Eles podiam analisar um problema de forma fria, lógica. Só que, na vida real, eles se tornavam desastrosos, incapazes de tomar decisões vantajosas para si mesmos, sabe? De planejar o futuro de forma coerente, de manter relacionamentos sociais saudáveis. A tal frieza emocional não os tornava super racionais. Pelo contrário, comprometia profundamente a racionalidade prática deles. É contraintuitivo isso, né? Como assim, a falta de emoção pode levar à irracionalidade? Pois é. Damásio explica que a emoção funciona como um guia. Ela nos ajuda a dar relevância às informações. Imagina ter que decidir entre várias opções de investimento, sei lá. Uma análise puramente lógica poderia listar prós e contras de cada uma, assim, infinitamente. Mas um sentimento visceral, negativo sobre uma opção, talvez baseado em experiências passadas sutis ou em valores pessoais, pode imediatamente sinalizar, opa, cuidado aqui, focando a análise racional nos pontos mais críticos ou simplesmente eliminando opções ruins mais rápido. Ele argumenta que a emoção ajuda a manter na mente a complexidade dos fatos que a gente precisa para decidir e também a dar peso diferente às premissas. Mas olha, é crucial entender isso aqui. Damásio não está dizendo que a gente deve simplesmente seguir o coração e ignorar a razão. A ideia não é substituir a razão pela emoção. De forma alguma, não é isso. A tese central é que a razão funciona melhor, sabe, de forma mais eficiente, mais adaptativa, com a ajuda da emoção. É uma parceria. A ausência de emoção no raciocínio, como vista nesses pacientes neurológicos, torna a razão ainda mais falha, mais disfuncional do que quando a emoção, sei lá, ocasionalmente prega uma peça na gente. A falta do guia emocional deixa a razão meio perdida. Essa ideia de colaboração é realmente poderosa. Muda muito a forma como a gente pensa sobre nós mesmos. E olha, se essas ideias estão começando a ressoar aí para quem nos ouve, ou se fazem pensar em alguém que se beneficiaria dessa perspectiva, talvez seja um bom momento para lembrar de se inscrever no Psicossíntese e compartilhar este estudo. Exato. Conhecimento que transforma merece ser compartilhado, ainda mais na nossa área. Mas então, se a emoção ajuda a razão, como exatamente isso acontece no cérebro e no corpo? É aí que entra um conceito-chave do Damásio, certo? Precisamente. Para explicar o mecanismo por trás dessa colaboração toda, Damásio propõe a hipótese do marcador somático. É um nome um pouquinho técnico, eu sei, mas a ideia por trás é fascinante. Vamos despolchar isso. Somático vem de soma, que é corpo em grego, né? Então, são marcadores ligados ao corpo. Como funciona? Imagina assim. Ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando experiências. Situações que levam a resultados bons geram emoções positivas, certo? Situações que levam a resultados ruins geram emoções negativas. Essas associações, elas não ficam só na memória abstrata, sabe? Elas ficam ligadas a respostas do nosso corpo. Pensa no coração acelerando, no estômago revirando, nos músculos tensos diante de um perigo. Ou naquela sensação de relaxamento, de bem-estar, numa situação segura, agradável. Isso são respostas corporais ligadas a emoções.
O marcador somático seria então a representação neural dessas respostas corporais que estão associadas a determinados cenários. Aí, quando a gente se depara com uma situação nova, que exige uma decisão, e essa situação tem alguma semelhança com algo que a gente já vivenciou, o cérebro reativa não só a memória do fato em si, mas também o marcador daquele estado corporal associado àquilo. Se a experiência passada ligada àquela opção foi negativa, o marcador dispara um alarme. Uma sensação corporal desagradável, mesmo que sutil, sabe? Um aperto no peito, um frio na espinha. Isso funciona como um sinal de, opa, para, perigo, reavalie isso aí. Agora, se a experiência foi positiva, o marcador gera um sinal de incentivo, uma sensação boa, que inclina a gente naquela direção. Vamos usar aquele exemplo da rua escura de novo. A pessoa precisa escolher entre dois caminhos para casa. Um deles passa por uma rua mal iluminada, onde ela já teve uma experiência meio assustadora ou simplesmente se sentiu muito desconfortável antes. Ao considerar pegar esse caminho de novo, mesmo sem lembrar conscientemente do episódio específico, ela pode sentir uma pontada de ansiedade, um desconforto físico. Esse é o marcador somático agindo. Ele não impede de ir por ali, mas ele dá um toque, sabe? Um viés negativo que inclina a pessoa a escolher a alternativa mais segura, sem que ela precise fazer uma análise lógica exaustiva de probabilidade de assalto versus tempo economizado. É mais rápido. Damasio localiza o sistema neural crítico para esses marcadores lá nos córtices pré-frontais, especificamente na região ventromediana, VM. Pensa nessa área como um centro integrador, ali na base e no meio da parte frontal do cérebro. Ela recebe informações de muitas outras áreas, da percepção sensorial, o que a gente vê, ouve, da memória, experiências passadas, e também sinais sobre o estado atual do corpo, que vem lá do tronco cerebral e outras estruturas. E, crucialmente, essa região VM do córtex pré-frontal tem conexões para influenciar o corpo, através do sistema nervoso autônomo, que controla batimento cardíaco, respiração, etc., e do sistema endócrino, hormônios. Então, ela pode tanto ler o estado do corpo, quanto gerar respostas corporais que estão associadas a certas ideias ou cenários futuros. O ponto-chave é que esses marcadores aumentam a eficiência da decisão. Eles não substituem a análise lógica, não é isso? Mas eles ajudam, funcionando como um filtro rápido. Eles descartam opções claramente ruins ou destacam as promissoras, reduzindo o número de alternativas que a razão, que é mais lenta e deliberada, precisa analisar em detalhe. Podem ser conscientes, sentimentos claros, ou operar abaixo do radar da consciência, tipo uma intuição, um pressentimento. E para ilustrar de forma, assim, bem dramática como a perda dessa capacidade afeta a vida real, o Damasio revisita um caso histórico da neurologia que é, nossa, simplesmente impressionante, o de Phineas Gage. Ah, o caso Gage. É quase inacreditável mesmo. Conta pra gente essa história. Então, vamos lá para 1848, Vermont, nos Estados Unidos. Phineas Gage era um jovem capataz de construção de ferrovias, tinha 25 anos. Descrito por todo mundo como um sujeito responsável, eficiente, equilibrado, inteligente nos negócios e muito respeitado pelos homens dele. Um dia, durante o trabalho de explodir rochas para abrir caminho para os trilhos, alguma coisa deu terrivelmente errado. Uma distração, parece, um erro no procedimento de compactar a pólvora no buraco com uma barra de ferro maciça, imagina, mais de 1 metro de comprimento e uns 3 centímetros de diâmetro. A pólvora explodiu antes da hora e a barra de ferro foi disparada como um projétil. E o trajeto foi pavoroso. Entrou pela bochecha esquerda do Gage, abaixo do olho, atravessou a base do crânio, rasgou a parte anterior do cérebro, especificamente os lobos frontais, e saiu pelo topo da cabeça, perto da linha do cabelo. A barra foi parar metros de distância. O mais espantoso é que ele não morreu. Ele nem sequer perdeu a consciência imediatamente. Minutos depois, ele estava falando, caminhando com ajuda. O médico local, Dr. Edward Williams, chegou e encontrou ele sentado,
relatando o ocorrido de forma surpreendentemente lúcida, enquanto os colegas olhavam horrorizados para o buraco na cabeça dele. A recuperação física foi notável para a época, apesar de ter tido uma infecção bem grave. Ele perdeu a visão do olho esquerdo, mas não teve paralisia nos membros, nem problemas óbvios de linguagem ou de memória de curto prazo. Intelectualmente, parecia o mesmo Gage de antes. Ele, por mais tempo, fez uma descrição que se tornou clássica. Ele disse que o acidente tinha destruído o equilíbrio entre suas faculdades intelectuais e suas propensões animais. Gage, que antes era tão equilibrado e respeitoso, se tornou impulsivo, irreverente, obstinado, usava a linguagem chula, algo que ele não fazia antes, era incapaz de seguir planos ou de manter um emprego. Os antigos patrões dele, que o tinham em alta conta, disseram que ele já não era Gage. Ele perdeu o emprego de capataz porque a personalidade mudou tanto que ele não conseguia mais liderar nem se organizar. Passou anos vagando, se exibindo em circos e museus com a barra de ferro, teve empregos instáveis, morreu uns 12 anos depois, provavelmente por causa de crises epiléticas relacionadas à lesão cerebral. Já no século XIX, o caso Gage sugeriu fortemente que áreas específicas do cérebro, lá nos lobos frontais, não estavam ligadas só a funções motoras ou sensoriais, mas a algo muito mais complexo. Planejamento, controle de impulsos, adequação social, talvez até o caráter moral da pessoa. Foi uma das primeiras evidências contra aquela ideia de que a mente era uma entidade única, indivisível. E aqui entra a conexão moderna feita pelos Damásios, né? Hannah Damasio, esposa e colaboradora do Antônio, usou técnicas de neuroimagem computacional décadas depois para reconstruir o cérebro do Gage a partir do crânio dele, que está preservado lá em Harvard. Eles conseguiram mapear com alta probabilidade a trajetória da barra. E qual foi o resultado? Confirmaram que a lesão atingiu massivamente ambos os córtex pré-frontais, mas com maior dano justamente na região ventromediana, VM, a mesmíssima área que as pesquisas mais recentes do Antônio Damasio com seus próprios pacientes ligavam à tomada de decisão guiada pela emoção e aos marcadores somáticos. O caso histórico do Gage se tornou uma evidência poderosa para a teoria moderna do Damasio. Impressionante, né? É uma história que realmente faz a gente pensar sobre a base física da nossa personalidade e da nossa capacidade de viver em sociedade. E falando em casos que ilustram a teoria, Damasio descreve outros pacientes contemporâneos também, não é? Tem aquele famoso caso Elliot. Sim. Elliot é outro exemplo crucial no livro. Era um homem de negócios bem-sucedido, inteligente, bom pai, bom marido, que teve que remover um tumor cerebral. Era benigno, mas estava localizado justamente na região pré-frontal ventromediana, muito parecido com a área lesada no Gage. E o que aconteceu com o Elliot depois da cirurgia? Foi similar ao Gage em certos aspectos, mas talvez de um jeito mais sutil e até mais revelador. O QI do Elliot permaneceu alto. A memória intacta, o conhecimento dele sobre regras sociais e morais era perfeito nos testes. Ele conseguia analisar problemas complexos de forma lógica. Mas na vida prática, ele se tornou completamente ineficaz. Como assim ineficaz? Ele passava horas decidindo tarefas triviais, tipo qual caneta usar ou onde arquivar um documento. Perdeu o emprego, se envolveu em negócios completamente ruinosos, casou-se e divorciou-se de forma impulsiva. Ele sabia intelectualmente o que era certo ou errado, o que era vantajoso ou desvantajoso, mas parecia incapaz de sentir a relevância dessas informações para guiar as escolhas dele. Damasio resumiu a condição do Elliot com uma frase impactante. Ele sabia, mas não sentia. Faltava um marcador somático para dar peso emocional às opções. Nossa, esses casos, tanto o histórico quanto os contemporâneos, formam a base empírica para a crítica do Damasio a Descartes e para a própria teoria dele. Levando tudo isso em conta, quais seriam então as grandes repercussões dessas ideias para a psicologia? Como isso muda a forma como a gente entende o ser humano? Olha, as implicações são enormes mesmo, e reverberam em várias áreas da psicologia. A primeira, e talvez a mais fundamental, é justamente essa: o fim da separação estrita entre cognição e emoção.
Não dá mais para pensar em raciocínio, memória, atenção, linguagem como processos puramente frios, isolados do corpo e dos afetos. Isso desafia diretamente modelos puramente cognitivistas ou computacionais da mente, que muitas vezes tratam o corpo como um mero hardware periférico, sabe? Faz sentido. E a hipótese do marcador somático, por sua vez, oferece um mecanismo neurobiológico concreto para explicar algo que a psicologia sempre observou: como nossas experiências emocionais passadas moldam nossas escolhas e comportamentos presentes. Isso abre caminhos para entender melhor, desde decisões cotidianas até comportamentos mais complexos e às vezes disfuncionais. Pensa na clínica psicomógica. Quantas vezes a gente vê pacientes que sabem intelectualmente que o certo comportamento, sei lá, um vício, um padrão de relacionamento destrutivo, uma procrastinação crônica é prejudicial, mas não conseguem mudar. A dificuldade pode não estar só na falta de conhecimento ou de força de vontade, mas talvez numa desconexão ou disfunção nesse sistema que integra a emoção, corpo e decisão. A compreensão do Damasio sugere que as intervenções terapêuticas talvez precisem ir além do nível puramente cognitivo ou verbal, buscando acessar e reregular essas respostas corporais e emocionais que guiam ou desguiam o comportamento. Exato. Abre portas para abordagens terapêuticas que realmente considerem o corpo, as sensações, as emoções como parte integrante do processo de mudança psicológica, não como meros efeitos colaterais. Outro ponto crucial é o reforço da ideia do organismo como um todo indissociável. Damasio insiste que a mente não é só um produto do cérebro em isolamento, mas sim da interação constante do cérebro com o resto do corpo e desse organismo inteiro com o ambiente. Ele tem uma frase na introdução que resume isso bem, algo com: o corpo contribui com mais do que suporte de vida, ele contribui com um conteúdo que é parte integrante do funcionamento da mente normal. Isso conecta a neurociência com debates profundos da psicologia sobre a natureza da subjetividade, da consciência, do próprio eu. Damasio argumenta que nosso sentido de self, nossa identidade mais básica, está fundamentalmente ancorado na representação contínua que o cérebro faz do estado do nosso próprio corpo. Nós sentimos que existimos porque sentimos nosso corpo. É profundo isso. Com certeza. Para quem está estudando psicologia, essa perspectiva integradora é incrivelmente rica. Ela conecta neurobiologia, psicologia cognitiva, social, clínica, filosofia da mente. Mostra que, para entender o comportamento humano na sua complexidade, a gente precisa olhar para essa interação dinâmica entre cérebro, corpo e ambiente, onde razão e emoção dançam juntas, né? Realmente, uma visão transformadora. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise de O Erro de Descartes. Foi uma jornada e tanto pelas ideias do Damasio, hein? Vamos recapitular os pontos essenciais que a gente explorou. Vamos lá, um resumo rápido do que a gente viu aqui. Primeiro, o erro de Descartes. A crítica ao dualismo mente-corpo. Damasio defende que mente e corpo são integrados, inseparáveis. Depois, razão e emoção. Longe de serem opostas, elas são parceiras, interdependentes. Emoções e sentimentos são cruciais para a racionalidade prática, para a tomada de decisão eficaz. Aí vem o marcador somático, que são aqueles sinais baseados em respostas corporais, os sentimentos, associados a experiências emocionais passadas. Eles guiam a gente, marcam opções como boas ou ruins, ajudam a filtrar as alternativas. Vimos os casos de Phineas Gage e Elliot, exemplos clínicos, um histórico, outro contemporâneo, que mostram como lesões pré-frontais, especialmente as ventromedianas, comprometem a decisão pessoal e social, mesmo com outras capacidades intelectuais preservadas, tudo por causa daquela desconexão razão-emoção. E, por fim, a ideia do corpo como referência. A mente emerge da interação cérebro-corpo. O corpo dá o quadro de referência para a mente, para o nosso sentido de self, através da representação contínua do estado corporal. Excelente resumo. E fica o convite para continuar explorando, claro.
Esse foi mais um estudo aprofundado aqui no canal Psicossíntese, buscando desvendar livros que realmente marcam a formação em psicologia. E é importante lembrar, né? O erro de Descartes, embora seja fundamental, geralmente não está na lista de leituras obrigatórias das grades básicas. É um livro complementar, mas olha, essencial para quem quer ter uma compreensão mais sofisticada, mais atualizada da psicologia e da neurociência da mente. Para fechar, então, deixamos uma provocação para reflexão. Se a nossa capacidade de sentir está tão intimamente ligada à nossa capacidade de decidir sabiamente, não só para nós mesmos, mas também nas nossas interações sociais, éticas, como que as intervenções psicológicas podem atuar de forma mais eficaz nesse eixo corpo, emoção, razão? Como a gente pode ajudar as pessoas a não só se sentirem melhor, mas também a viverem de forma mais funcional, mais conectada e ética, considerando essa profunda integração que o Damasio nos revela.